Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um livro chamado Os Anos, da escritora Annie Ernaux, que eu li nessa edição da editora Fósforo, que conta com tradução de Marília Garcia. Publicado pela primeira vez em 2008, Os Anos é considerado muitas vezes como o principal trabalho dessa autora, que, para quem não conhece, é uma importante e premiada escritora francesa. Até o momento, essa foi a minha segunda leitura de algum título dela. Antes eu li um livro excelente chamado O Lugar, onde a mesma reflete sobre as suas origens e principalmente sobre a complexa relação que ela tinha com seu pai. Nesse livro, O Lugar, por sinal, temos o princípio de um estilo, onde a memória pessoal dialoga com a memória coletiva. Nele temos um recorte da vida da autora que não é apresentado simplesmente como algo único, mas sim conectado com a própria história. Pelo que eu sei, muitos dos seus principais livros são baseados nesse resgate do passado, no autobiográfico, onde Annie Ernaux é sempre muito sincera e expõe várias das suas vivências com riqueza de detalhes, inclusive refletindo sobre cada uma delas. Em Os Anos, ela faz esse processo com maestria, mas também, dessa vez, com algumas diferenças, tanto no aspecto da narrativa quanto na própria estrutura do texto. Existe aqui uma utilização extremamente criativa da memória, especialmente no âmbito particular, algo que eu nunca vi antes. Além disso, temos um sutil distanciamento da autora, já que a obra é narrada em terceira pessoa. No livro, Annie Ernaux é tratada simplesmente como ela. Nesse sentido, temos a impressão de estar lendo algo que não se limita simplesmente à escritora. A sua vida aqui é analisada, estudada, observada de longe como parte do todo. Isso acontece porque, como o próprio título diz, o foco está no tempo, nos anos, numa descrição histórica, cultural, econômica, política do período que a Annie Ernaux viveu. Lógico que tudo isso ocorre na ótica da autora, onde ela apresenta o seu olhar diante de diversos acontecimentos e mudanças sociais. Como ela própria diz no texto, abre aspas, ela tem a sensação de que um livro está se escrevendo sozinho, a partir dos rastros dela, apenas vivendo, mas é só uma sensação. O livro se inicia num tom de urgência, algo que, de certa forma, se mantém no decorrer da leitura, já que o final segue uma lógica parecida. Para vocês terem uma ideia, o livro já começa com a seguinte frase, abre aspas, todas as imagens vão desaparecer. Nisso, Annie Ernaux nos dá diversos exemplos de lembranças suas que mais cedo ou mais tarde desaparecerão, indo desde notícias, filmes, até coisas completamente aleatórias do cotidiano. Nessa parte inicial, ela também fala sobre a linguagem, sobre como muitas palavras também vão sumir, palavras que servem para definir o mundo ao nosso redor, frases repetidas, nomes de pessoas e por aí vai. Tem um trecho no livro que diz o seguinte, vou dar uma lida aqui para vocês. Tudo vai se apagar em um segundo. O vocabulário acumulado do berço ao leito final será eliminado. Restará somente o silêncio, sem palavra alguma para nomeá-lo. Da boca aberta não vai sair mais nada, nem eu, nem meu. A língua continuará inventando o mundo com palavras. Nas conversas ao redor de uma mesa em dias de festa, nós seremos apenas um nome, cujo rosto vai se desvanecer até desaparecer na massa anônima de uma geração distante. As primeiras páginas são interessantes porque nos mostram a finitude da vida, como tudo é passageiro e como a nossa existência é um sopro. Mesmo que o conceito de memória e linguagem continuem existindo, imagens e palavras que coletamos ao longo do tempo vão inevitavelmente sumir quando nós não estivermos mais aqui. Daí o sentimento de urgência que acompanha o livro e a autora, vem da necessidade de lembrar, de reconstruir em palavras um pouco do mundo que ela viveu. Mais para o final do livro, a Annie Ernaux comenta uma coisa muito interessante sobre como o temor do envelhecimento e o temor da sua memória não ser mais a mesma fez com que esse sentimento de urgência substituísse o sentimento de futuro. Por isso que essa obra surgiu. Obra essa, inclusive, que a autora chama, na página 217, de uma espécie de autobiografia impessoal.
Annie Ernaux não quer falar simplesmente da sua vida, mas quer utilizar a memória individual para apresentar algo da memória coletiva, algo da sociedade, da sua geração. Tem outro trecho do livro, bem enriquecedor desse aspecto, que eu quero ler aqui para vocês rapidamente. Olha só. Não se trata de um trabalho de rememoração, tal como se entende normalmente, que busca narrar uma vida, dar uma explicação de si. Ela só vai olhar para si própria buscando encontrar o mundo, a memória e o imaginário dos dias passados no mundo, e capturar as mudanças no pensamento, nas crenças e na sensibilidade geral, e a transformação das pessoas e das coisas que ela conheceu e que nada serão, talvez, perto daqueles que terão conhecido sua neta e todos os indivíduos vivos em 2070. Perseguir as sensações que já estão aqui, ainda sem nome, como aquela que a levou a escrever. Para falar do tempo que viveu, dos anos e de cada período, a Annie Ernaux sempre começa falando sobre uma foto sua. Foto essa que, diga-se de passagem, não está no livro, mas que ela descreve com vários detalhes no texto. A partir de uma análise da fotografia, de aspectos representados ali direta ou indiretamente, a Annie Ernaux fala tanto sobre si mesma, quanto também faz um gancho que serve como um ponto de partida para sua análise da sociedade da época. As primeiras fotos, por exemplo, são da década de 40, quando a autora ainda era criança. A partir desse ponto, ela fala sobre a família no pós-guerra, sobre como todos se lembravam do conflito e de tudo que eles viveram. A autora mostra como era a infância nessa época, como a vida tinha um ritmo lento e como tudo era um pouco mais fácil, diferente dos tempos de guerra. Nisso ela fala sobre a questão do progresso e sobre como, pouco a pouco, a vida começou a se agilizar. Isso muito por conta da existência de novidades, novidades que deixavam as pessoas entusiasmadas. Conforme outras fotos são apresentadas, outros elementos entram em cena. Ela se utiliza dessas imagens e das lembranças que surgem a partir dali para nos apresentar a história coletiva. Dessa forma já dá para ter uma ideia de que o livro fala sobre muitos assuntos. É impossível resumir aqui para vocês, mas a forma como a autora consegue conectar uma coisa com a outra, sempre com muita fluidez, é simplesmente genial. Enquanto trata de fotos da adolescência, da vida adulta, da vida conjugal e por aí vai, vamos acompanhando também a maneira como visões de mundo e convenções se modificam. Acompanhamos o impacto de conflitos e protestos, a globalização, o crescimento da xenofobia, a vida intelectual, a ascensão do entretenimento nas televisões, a condição da mulher, a sociedade de consumo, entre várias outras coisas. Claro que tudo isso ocorre na perspectiva de uma pessoa que nasceu na França. Muito daquilo que ela relata aqui é relacionado com a sociedade francesa, com a realidade política, social, econômica, cultural desse país. Às vezes eu ficava até um pouco confuso durante a leitura. Isso porque, vez ou outra, surgia um nome ou um determinado evento que eu particularmente não conhecia. Só que se você é curioso, isso é ótimo. Eu, por exemplo, quando terminava de ler uma determinada parte, muitas vezes pegava alguma coisa assim que eu não conhecia, mas que chamou a minha atenção, e pesquisava na internet para entender um pouco melhor. Foi uma leitura bem enriquecedora nesse sentido. Só que, no geral, os temas tratados pela autora são bastante universais. Então o livro abraça um público muito maior do que simplesmente a França. É muito impressionante o que ela consegue fazer aqui, sabe? Tanto no aspecto da complexidade, quanto no efeito em quem está lendo o livro de fato. É praticamente impossível ler essa obra sem refletir um pouco sobre a sua própria história e sobre como nós, enquanto parte de uma sociedade, inevitavelmente sempre estamos conectados com o todo. Enfim, fica aqui a recomendação dessa obra-prima, um trabalho impecável que, por si só, na minha opinião, justifica completamente o fato da autora ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje do livro Os Anos, da escritora francesa Annie Ernaux. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso disponibilizar por aqui ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, uma forma de fazer isso é através do Apoia-se.
Ao contribuir com um pequeno valor mensal, além de ajudar na publicação de novos conteúdos aqui no YouTube, você também recebe recompensas bem legais, como, por exemplo, vídeos exclusivos, sorteios de livros e quadrinhos, e também pode participar de enquetes para a escolha de conteúdos aqui do canal. Outra maneira de ajudar é através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Vou inclusive deixar o link desse livro que eu comentei aqui hoje. E ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Isso sem pagar nada a mais. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!